Olá! Hoje a gente vai desmistificar o JavaScript. Sabe aquelas animações legais nos sites ou até mesmo os aplicativos que usamos no celular? Pois é, tem uma boa chance do JavaScript estar por trás de tudo isso. Mas e aí, como é que uma linguagem criada literalmente na correria se tornou uma das mais importantes do mundo? É o que a gente vai descobrir agora. Pensa rápido. O que dá para fazer em 10 dias? Um rascunho de um projeto? Talvez. Agora, imagine criar em 10 dias uma das linguagens de programação mais populares do planeta. Parece loucura, né? Mas acredite, essa é a história real de como o JavaScript nasceu. Para a gente entender o JavaScript, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá para os primórdios da web. Naquela época, as páginas eram, assim, paradas, estáticas. A interatividade era praticamente zero. Existia uma necessidade enorme de dar um pouco de vida para aquilo tudo. E é aí que entra o nosso protagonista, Brandon Eich. Em 1995, trabalhando na Netscape, ele recebeu uma missão que parecia impossível: criar uma linguagem totalmente nova para o navegador da empresa. E o prazo? Absurdo, 10 dias. Numa maratona de programação, a primeira versão do JavaScript ficou pronta. Mal sabia ele que tinha acabado de mudar a história da internet para sempre. Agora vamos resolver uma treta clássica, uma confusão que pega muita gente. Apesar do nome JavaScript e Java são coisas completamente diferentes. É que na época, a linguagem Java estava super em alta. E o nome JavaScript foi, na verdade, uma baita jogada de marketing para pegar carona nesse sucesso. Então a primeira coisa a se ter em mente é: uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a diferença não é só no nome, não. A parte técnica é totalmente distinta. O Java é uma linguagem compilada. Pensa que é como traduzir um livro inteiro antes de alguém poder ler. Já o JavaScript nasceu como uma linguagem interpretada, ou seja, o navegador lia e executava o código linha por linha, na hora. Essa diferença no funcionamento é crucial. Beleza, então qual é a grande função do JavaScript? De forma bem simples, é ele que dá vida aos sites. É o que torna tudo interativo, dinâmico. Sem o JavaScript, a web seria basicamente uma coleção de documentos de texto, tipo um museu. O melhor jeito de entender isso é pensar nos 3 pilares da web. O HTML são os ossos da página, a estrutura. O CSS é a parte bonita, a pele, o cabelo, as roupas, ou seja, as cores, as fontes, o design. E o JavaScript? Ele é o sistema nervoso e os músculos. É o que faz tudo se mexer, reagir quando a gente clica em um botão, rola a página, é a ação. Para fazer toda essa mágica acontecer, o JavaScript usa alguns conceitos básicos. O primeiro deles são as variáveis. Pensa nelas como se fossem caixinhas com etiquetas. A gente usa essas caixas para guardar informações que vamos precisar usar depois. Hoje em dia, a gente cria essas caixinhas usando as palavras const ou let. A diferença entre as duas é simples, mas bem importante. A gente usa const quando o valor que está na caixinha não vai mudar nunca. Isso é ótimo para evitar erros. Agora, se a gente precisa de uma caixinha cujo valor pode mudar, como um placar de um jogo, por exemplo, aí a gente usa let. A dica de ouro é: comece sempre com const. Se perceber que precisa mudar o valor, aí sim você troca para let. O outro pilar são as funções. Se as variáveis são as caixinhas com ingredientes, as funções são como receitas de bolo. São blocos de código que fazem uma tarefa específica. Em vez de escrever a mesma coisa várias e várias vezes, a gente cria uma função e depois é só chamar ela quando precisar. Isso mantém o código super organizado e eficiente. Ok, a gente já entendeu o que o JavaScript faz, mas lembra que eu falei que ele era interpretado, linha a linha? Esse tipo de linguagem costumava ser bem lenta. Então, como foi que o JavaScript se tornou tão rápido e poderoso? A resposta está no motor que executa ele. E que motor? Esse é o V8, o motor JavaScript criado pelo Google. Ele é o coração que bate dentro do Google Chrome e de muitas outras tecnologias. O V8 foi feito com um único objetivo em mente: velocidade. E ele simplesmente mudou as regras do jogo. A grande sacada do V8 foi acabar com aquela história de ir traduzindo o código aos pouquinhos. Ele é mais esperto. Ele pega o código JavaScript que a gente escreve e compila, traduzindo ele direto para a linguagem que o processador do computador entende nativamente. É como tirar o intermediário da conversa. O resultado? Velocidade pura. Esse processo super inteligente tem nome: compilação Just-in-Time ou JIT. Basicamente, o V8 fica de olho no código enquanto ele roda.
Quando percebe que um trecho é usado com muita frequência, ele otimiza aquele pedaço, transformando-o em código de máquina super rápido. É por causa dessa otimização constante que hoje a gente consegue rodar aplicações super complexas como jogos direto no navegador. Com toda essa velocidade e potência, era só questão de tempo até o JavaScript querer sair da sua casinha, o navegador. A comunidade de desenvolvedores começou a se perguntar: se esse negócio é tão rápido, por que a gente só usa ele aqui na web? E a resposta para essa pergunta veio em 2009 e se chama Node.js. O que o Node.js fez foi genial. Ele pegou o poderoso motor V8, arrancou ele de dentro do navegador e deu liberdade para ele rodar em qualquer lugar. Pela primeira vez, era possível usar JavaScript para construir a parte de trás das aplicações, o que a gente chama de back-end no servidor. Para entender a importância disso, a analogia do restaurante é perfeita. O front-end é o salão, onde os clientes ficam. É tudo que a gente vê e com o que a gente interage. Já o back-end é a cozinha. É lá que os pedidos são processados, os dados são guardados, é o cérebro de toda a operação. O Node.js permitiu que o pessoal da cozinha e do salão começassem a falar a mesma língua, o JavaScript. E as vantagens foram gigantescas. As equipes passaram a usar uma linguagem só para o projeto inteiro. E a arquitetura do Node.js é assíncrona, o que significa que ele consegue lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo, sem travar. Pensa num chefe de cozinha que não precisa esperar um prato ficar pronto para começar o outro. Isso é perfeito para chats em tempo real ou streaming de vídeo. Não é à toa que empresas como a Netflix usam ele em seus serviços. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. Aquele script feito em 10 dias se transformou num ecossistema tecnológico global, um verdadeiro gigante. Dá só uma olhada na variedade de usos. A web, claro, ainda é o seu domínio principal. Mas olha ali, servidores, aplicativos de celular, dispositivos de internet das coisas, até na sua TV inteligente. O JavaScript hoje está literalmente em todo lugar. É impressionante pensar que o que começou para fazer umas imagenzinhas se mexerem numa página, hoje alimenta a infraestrutura digital que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. Que transformação, hein? E, claro, toda essa presença se reflete diretamente no mercado de trabalho. A demanda por profissionais que dominam JavaScript é altíssima. E os salários, como a gente pode ver, acompanham essa importância, mostrando que é uma carreira com um caminho muito claro e um potencial de crescimento enorme. Então, para a gente fechar, por que tudo isso importa? Porque o JavaScript é a linguagem da web moderna. Ele é a ponte que liga o design bonito com a funcionalidade real. É o motor por trás dos servidores que nos conectam. E é o cérebro de cada vez mais dispositivos que estão ao nosso redor. Essa jornada, de uma criação apressada em 10 dias até a dominação global, é uma das histórias mais fascinantes da tecnologia. O JavaScript ajudou a moldar o mundo digital que conhecemos. E como ele não para de evoluir, a pergunta que fica não é sobre o que ele já fez, mas sim sobre o que ele ainda vai fazer. O que será que vem por aí?